Culto a Ti, Pai. Nos apresentamos perante o Senhor como os filhos, como Teus filhos, Pai, que queremos Te adorar, queremos Te exaltar, Jesus. Recebe o nosso louvor, Paizinho. Recebe a nossa adoração de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, Deus. Porque Tu és o nosso Deus soberano. Tu és o Deus que está acima de tudo, que está acima de tudo, Senhor. Te exaltamos, Senhor. Te exaltamos, Pai. Aleluia, Deus. Aleluia, Jesus. Tudo é por Ti e para Ti, Senhor. Nas palmas, louvamos ao Senhor. Ele é o nosso Deus soberano. Ele é o nosso Deus poderoso, majestoso. Por isso nós louvamos com alegria, com júbilo. Sobre tudo, sobre todos, Tu és Rei, Tu és Senhor. O Teu povo Te adora, o Teu nome louvará. És refúgio e segurança em meio à tribulação, fortaleza, esperança, dono do meu coração. Coração, declare soberano, soberano Deus, poderoso Deus. O meu coração transborda de amor. Soberano Deus, poderoso Deus, Tua graça é melhor do que viver. Aleluia! Sobre tudo e sobre todos, sobre tudo, sobre todos, Tu és Rei, Tu és Senhor. O Teu povo Te adora e o Teu nome louvará. És refúgio e segurança em meio à tribulação, fortaleza, esperança, dono do meu coração. Sim, Ele é do meu coração. Soberano Deus, poderoso Deus, o meu coração transborda de amor. Soberano Deus, poderoso Deus, Tua graça é melhor do que viver.
que conhecemos mais ao Senhor, mais nos enchemos de alegria, mais nós o amamos a Ele. Aleluia, Jesus. Ele é tudo que temos, Ele é tudo em nossas vidas. Aleluia, Jesus. Continue adorando a Jesus. Ele está neste lugar. Ele é o Senhor das nossas vidas. És meu tudo. Sim, Jesus. És meu Senhor. És meu amigo, meu intercessor, meu braço forte, meu conselheiro, maravilhoso, meu grande eu sou. E eu não sou nada sem ti, e eu não vivo sem ti. Sem tua presença, Sem tua presença eu morro. Sem tua presença eu morro. como eu te amo, Como eu te amo, como eu te quero, como Deus. eu te quero. Eu me prostro, Sim, eu me prostro aos teus pés. A minha vida eu te consagro. Tudo que tem é totalmente teu. Como eu te amo, como eu te quero. Se eu me prostro aos teus pés. A minha vida eu te consagro. Tudo que tem é totalmente teu. Tudo que sou é totalmente teu. És meu tudo, és meu Senhor, Oh, aleluia. és meu amigo, meu intercessor, meu braço forte, meu conselheiro, maravilhoso, meu grande eu sou. Eu não sou nada sem ti, e eu não vivo sem ti. Sem tua presença eu morro. Sem tua presença eu morro. Como eu te amo, como eu te quero. Se eu me prostro aos teus pés, a minha vida eu te consagro. Tudo que tem é totalmente teu. Como eu te amo, como eu te quero. Sim, eu me prostro aos teus pés. A minha vida eu te consagro. Tudo que tem é totalmente teu. Como eu te amo, como eu te quero. Se eu me prostro aos teus pés, a minha vida eu te consagro. Tudo que tem é totalmente teu. Tudo que sou é totalmente teu. Tudo que tem é
é totalmente teu. Tudo que sou é totalmente teu. Confiamos em Ti, Senhor. Confiamos em Ti, Pai. E não há outro como Tu, Senhor. Não há ninguém que se compare a Ti, Deus. Não há outro, não há outro. Sei que seus caminhos são eternos. Minha vida está na palma de tuas mãos. Eu exultarei em Ti, me alegrarei em Deus. Tu és a minha fonte, em Ti eu quero estar. Não me deixarás, eu confio em Ti. Declare, eu confio. Eu confio em Ti, Senhor. Senhor, Senhor, e não há outro. e não há outro, não há outro em que eu possa esperar, em que eu possa esperar. Eu confio em Ti, eu confio em Ti, Senhor, Senhor, e não há outro, não há outro em que eu possa esperar, em que eu possa esperar. Sei que os Teus caminhos, Sei que os Teus caminhos são eternos. minha vida está na palma de Tuas mãos. Minha vida está na palma de Tuas mãos. Eu exultarei em Ti, me alegrarei em Deus. Tu és a minha fonte, em Ti eu quero estar. Jamais nos deixará. Não me deixará. Eu confio em Ti, eu confio em Ti, Senhor, Senhor, e não há outro, e não há outro, não, não, não há outro em que eu possa esperar, em que eu possa esperar. Eu confio em Ti, eu confio em Ti, Senhor, Senhor, e não há outro, não, não, não há outro em que eu possa esperar, em que eu possa esperar. Eu confio em Ti, eu confio em Ti, Senhor, 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 não há outro, e não há outro, não há outro em que eu possa esperar, em que eu possa esperar, e não há outro, não há outro em que eu possa esperar, em que eu possa esperar. continue confiando, continue esperando. E não há outro em que eu possa esperar, Exercite a tua fé que eu em possa Deus, confiar. em Deus.
vida. Confiamos em Ti, Senhor. Esperamos somente em Ti, Deus. Não há nada que possa nos separar do Teu amor, Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia. Muito bom estar aqui. Pedir para o nosso querido Fabrício contar a quantidade de pessoas. Som. Tem até 2 microfones, que chique. E nós temos aqui cerca de 200 pessoas no nosso salão de culto. Por isso que nós estamos preparando um salão de cultos para 400 pessoas. E basta dobrar, simples. Cada um trazendo mais um, a gente já lota o outro salão de culto. Então dia 24, coloque na sua agenda aí, 24 de março, estaremos comemorando o aniversário da igreja no nosso novo salão. Marquinho Gomes está quase confirmado. Ó, entrada franca. Quando ele vai por aí, o pessoal cobra 30, 40. Pra gente vai ser de graça, amém? Então nós estaremos lá no dia 24 de março, com ele ou sem ele, mas com Jesus. E dia 25, a partir do domingo, dia 25, estaremos com os nossos cultos lá no nosso novo salão. Um culto único, às 18 horas. Inclusive, a partir de semana que vem, o nosso culto se iniciará neste horário aí, 18 horas, tá bom? Então, se você chegar antes, como o pastor é preparado da igreja também, vai ter uma cantina suculenta para você, esperar até 18 horas, tá? E o nosso culto vai se iniciar às 18 horas e vai terminar cedo também. 20 horas, estarei dando a bênção apostólica para que você possa ir cedo para a sua casa e assim, sem maior perigo, você possa aproveitar o final do domingo. Então, por isso, o pastor não está fazendo avisos, mas está reforçando acerca dessas atividades da nossa igreja, que é fundamental, porque eu creio, meu querido, que esse ano é o ano, nós cantamos aqui, onde os sonhos de Deus serão realizados em nossas vidas. Se até agora você já realizou o seu sonho, meu sonho já foi realizado, já estou aposentado, casado com uma musa, uma bênção de Deus, ó, 2 filhos, um que já estou empurrando para São Paulo. Recebi de quebra uma sobrinha que passa a ser filha a partir de agora. Ou seja, os meus sonhos eu já realizei. Tudo aquilo que eu queria na vida, comprei a moto dos meus sonhos, comprei o carro que eu vou ficar com ele um tempão, não quero trocar mais de carro, já tenho uma bicicleta. O que eu quero mais da vida? Quero mais nada. Agora eu quero que Deus realize os sonhos dele na minha vida. Por isso o ano de 2018 é o ano da realização dos sonhos de Deus. E eu creio que Deus tem algo tremendo no meio de nós. Nós vamos inaugurar no dia 9 de março a igreja Shema em Recife. E eu creio, né, Ronaldo e Mércia, que vão para São Paulo, daqui a pouco nós faremos um momento de gratidão a Deus pela vida deles, que eles serão os nossos pioneiros na igreja Batista Shema em São Paulo, amém? Nós vamos enviar uma Shema para São Paulo também. Em breve nós teremos Shema em tudo quanto é lugar no Brasil. Quem crê, diga amém. Irmãos, for pelo ânimo de vocês, se for pelo ânimo de vocês, a gente vai chegar lá sim. Por isso, meu querido, é muito bom estarmos aqui. É muito bom sentir a presença de Deus. Eu estava ali atrás, adorando, glorificando, sentindo a presença de Deus no meio de nós. É muito bom estar aqui. Por isso que o salmista diz assim, ó: eu prefiro estar na porta da casa do meu Deus, como eu estava ali na porta, do que estar habitando nas tendas da impiedade. Ele estava dizendo que é melhor ficar ali no finalzinho do que em qualquer outra parte desse Brasil, desse mundo afora, porque aqui habita a presença de Deus. Aqui Deus está. E se existe um local onde você pode ouvir a voz de Deus, é nesse momento. Nós já adoramos, já falamos, já entregamos,
consagramos as crianças do culto infantil que estão lá aprendendo, mas agora Deus vai falar conosco. Por isso, meu querido, gostaria que você entendesse e desligasse o seu telefone celular, entrasse no módulo avião, porque você vai voar no Espírito Santo de Deus. Eu queria que nesse instante você evitasse de ir no banheiro, beber água, e nesses minutos, 30 minutos apenas, eu gostaria de compartilhar algo acerca da palavra de Deus, do amor de Deus, do grande amor de Deus. Para tanto, abra sua Bíblia, por favor, no livro de Efésios. É um texto brilhante, capítulo 3, e nós vamos falar nesta noite acerca do grande amor de Deus. Efésios 3, de 16 a 21. O grande amor de Deus. Esse é um texto maravilhoso que eu gostaria de compartilhar com vocês. Assentado como você está, mas com toda reverência, acompanhe esse texto brilhante que Paulo escreve. Diga-se de passagem que quando Paulo escreveu esta carta aos crentes em Éfeso, ele estava no 2º ano de prisão. Ele escreveu outras cartas também, a carta de Colossenses, de Filipenses e de Filemão. Essas 4 cartas com Efésios são chamadas as cartas, ou chamado epístolas da prisão. É interessante que eu vou ler que a ideia de Paulo para com os crentes de Éfeso não é dar chicotada neles, não. A ideia dele não é falar dos problemas da igreja, não. A ideia dele é transmitir maturidade para os crentes de Éfeso. E nesta noite, fique tranquilo que você não vai tomar chicotada, não vai tomar cajadada, você não vai sair daqui cabisbaixo, mas você vai sair daqui impactado acerca da necessidade de ser maduro. Olhe para o seu irmão e diga: meu irmão, você precisa ser maduro. Não é podre não, meu irmão, é maduro. Amém? Então diz assim a palavra de Deus. Por causa disso, Paulo diz: eu me ponho de joelhos perante o Pai, o Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus, na terra, toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, Ele vos conceda que sejais corroborados com o poder pelo seu Espírito no seu homem interior, para que Cristo, diz Paulo para os crentes em Éfeso, habite pela fé nos vossos corações, a fim de que vocês, estando arraigados, fundamentados, fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender qual seja, com todos os santos, a largura, comprimento, a altura, a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede a todo entendimento, para que vocês sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer muito mais além daquilo que pensamos ou pedimos, segundo o poder em que nós opera, a Ele seja dada a glória em todos os tempos, em todas as gerações, para todo sempre. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Que texto lindo, que texto brilhante da palavra de Deus. Paulo quer falar para todos nós acerca do amor de Deus, o grande amor de Deus, e ele diz para os crentes em Éfeso: por conta disso eu me coloco de joelhos. É muito interessante falar sobre amor. O apóstolo João, apóstolo do amor, ele fala lá no livro de 1 João 4, 7, de 7 a 21, ele fala sobre o amor de Deus, fala que Deus é amor, a essência de Deus é amor. Anteontem eu estava no Beach Park, eu estava com uma fome, levei a Luciene lá no Beach Park e dei uma voltinha lá nas barraquinhas e encontrei uma coxinha
coxinha de galinha sem massa. Eu quase comprei, só não comprei porque era R$25. Rapaz, que coxinha é essa, né? Pedro, coxinha sem massa. Eu não conhecia. Vocês conheciam coxinha sem massa? Eu conheço uma coxinha aí que tem 15 quilos de massa e 200 gramas de coxinha. Na minha época, a minha mãe fazia coxinha de galinha. Sabe como era feita a coxinha na minha época? Era feito, o palito não era palito, era o quê? Era osso. A gente comia em casa as coisas e depois ela usava o osso para fazer a coxinha. Era assim ou não era? Não sei. Eu comi várias dessas. A coxinha pegava o osso, você crente que era o primeiro a comer o osso, alguém já tinha raspado o osso, colocava a coxinha e comia. Jesus amado. Às vezes a gente não conhece as coisas, a gente é enganado. Meu querido, nesta noite eu gostaria de apresentar para vocês o amor de Deus, o amor que excede a todo entendimento, um amor que superabunda, um amor que é colocado aqui como aquele grande amor. E por isso nós vamos ver nesse texto bíblico, que você vai permanecer a sua Bíblia aberta, em Efésios 3, a partir desse verso 16, como é que nós vamos compreender esse grande amor de Deus. E é interessante que Paulo é muito inteligente, diferente de muitos de nós. Paulo, ele distribui o amor de Deus em 3 características. Primeira característica é você precisa compreender o amor de Deus. Como que nós vamos compreender? Aí Paulo começa a ensinar os crentes de Éfeso: vocês precisam compreender como é esse amor de Deus. E ele diz acerca desse amor de Deus, existem algumas dimensões desse amor, e ele vai colocar para todos nós. Ele fala: olha, esse amor é grande, 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 e você precisa conhecer a largura, você precisa conhecer o comprimento, você precisa conhecer a profundidade, você precisa conhecer a altura. E diga-se de passagem que o conhecimento do amor de Deus é claro, é fácil. Hoje o Bruno ganhou da Natália, que foi lá em Foz do Iguaçu comprar umas contrabando, né? E ela trouxe para o Bruno um radinho de Bluetooth, ó, falando. Aí o Bruno chegou no carro, a primeira coisa que o Bruno fez antes de ligar o Bluetooth foi o quê? Pegar o manual de quê? Manual. Ele olhou: papai, pega 2 Bluetooths. Eu não sei nem o que é um, quanto mais 2. O manual do fabricante mostra para todos nós para que serve o aparelho. E eu pergunto: qual é o manual do fabricante? Do amor, do Deus de amor? A Bíblia. Se você quiser conhecer o amor de Deus, abra a Bíblia e você vai ver nesse manual quão grande é esse amor. E eu gostaria de destacar, em meio a tantos versículos, 12 deles, para que você entenda o amor de Deus. Eu vou recitá-los aqui. O primeiro deles se encontra em João 3,16, que fala sobre o amor de Deus, que você conhece, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o grande amor de Deus. É o versículo chave da Bíblia que fala do amor de Deus por nós. Outro verso está em 1 João 4:9. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho para que por ele vivamos. Ou seja, João fala acerca desse tão grande amor de Deus. O outro versículo está em Romanos 5:8, que Deus demonstra o seu amor para conosco, criando, ou seja, dando Jesus para morrer por nós. E eu poderia prosseguir, 1 João 4:10, que diz assim: nisto está o amor de Deus, não que nós o tenhamos amado, mas ele nos amou primeiro, porque deu o seu Filho para morrer por nós. Efésios 2:4-5 diz que Deus é rico em misericórdia, pelo seu grande amor com que nos amou, e deu-nos
Cristo Jesus como filho. 1 João 3,1 que diz: vejam como é grande o amor de Deus que o Pai nos concedeu, de sermos chamados filhos de Deus. Isso é amor. Jeremias 3, de 1 a 3 diz assim: há muito que o Senhor me apareceu e me disse, aí ele abre aspas, porquanto com amor eterno te amo, por isso te adoro. Amor de Deus. E eu poderia falar Romanos 8, 38, 39, que eu estou convencido de que nem a morte, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o porvir poderá nos separar do amor que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Texto brilhante. Salmo 136, 1 diz assim: dei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque o seu amor dura para sempre. Diga, o amor de Deus dura para sempre. Salmo 103, 8 diz que o Senhor é compassivo, é misericordioso, é muito paciente e cheio de amor. Para finalizar, Salmo 63, 3 diz que o teu amor, Senhor, é melhor do que a vida, por isso os meus lábios te exaltarão, diz Davi. E por último, Salmo 36, 5 diz que o teu amor, Senhor, chega até os céus, a tua fidelidade até as nuvens. Eu poderia aqui ficar destacando vários textos sobre o amor, mas eu gostaria de, dentro desse ato de conhecermos, compreendermos o amor de Deus, entrar no contexto que Paulo diz assim: sabermos qual altura, profundidade, sabermos o comprimento, a extensão desse amor de Deus. Eu fui agora em Recife, meu pai comprou um aquário. O aquário do meu pai cabe 10 litros. Pouco é muito. Alguns anos atrás eu fui em Portugal com a Simone. Eu encontrei um dos maiores aquários do mundo. Ele possuía nada mais, nada menos. Deixa eu anotar aqui, porque semana passada eu falei uns dados errados e puxaram a minha orelha em casa. Papai, você falou, eu li errado aqui, mas eu retifico, tá bom? Esse aquário, ele tem cerca de 7,5 milhões de litros. O aquário do meu pai, pouquito. O aquário do meu pai tem aqueles peixinhos pequenininhos. O aquário de Portugal tem tubarão, tem arraia. Meus irmãos, dá para você comparar um aquário do meu pai com um aquário de Portugal? Não dá. Muitas das vezes nós achamos que o tamanho do amor de Deus é pequenininho, mas eu gostaria de dizer para você que aquilo que você imagina acerca do amor de Deus não se compara com o tamanho verdadeiro do amor dele. Por isso, o apóstolo Paulo, ele diz para todos nós assim: você precisa abrir os olhos, ter a maturidade para conhecer esse grande amor. E ele fala, compreender a largura. Aí eu comecei a estudar, o que vem a ser largura? O que vem a ser comprimento, profundidade e altura? O dicionário largura quer dizer, sim, largueza. O amor de Deus, ele é grande. Embora você não imagine, o amor de Deus, ele ultrapassa aquilo que você pensa. Além de ser largo, Paulo diz que ele também possui um comprimento elevado. Comprimento quer dizer longura. É aquilo que o mineiro fala assim: aonde é aquela padaria? Ele, ali, meu irmão, ali do mineiro você vai andar 40 minutos e não vai chegar lá. Você pensa que o amor de Deus é algo piquititinho, mas o amor de Deus é algo de mineiro, vai além daquilo que você imagina.
além da largura, do comprimento, Paulo fala que esse amor de Deus, em 4D, é profundo. Profundidade é aquilo que vai da borda até o fundo. Você pensa que Deus é algo raso, mas, meu querido, Deus é muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Deus não age como você pensa, porque às vezes a gente acha, mas Deus agiu com fulano de tal de uma vez, assim, Deus vai... Meu irmão, Deus age de forma diferente comigo, por exemplo. Eu sou sempre o último em tudo, sempre. Se eu tiver que passar no concurso, se eu passar, vou ser o último. Tem gente que não passa por isso. Tem gente que não passa por dificuldade. Tudo na vida para conseguir, meu irmão, é luta, sofrimento. Quando eu vou no Detran e todo mundo fala, vai ser, mas não vai ser não. Se for para mim, vai ser difícil. Se eu entrar numa fila, tiver 3 filas, a minha fila não vai andar. Se eu for para outra, a outra para de andar. A lei de Murphy, para mim, é elevado à potência. Ou seja, muitas das vezes nós não temos a visão de Deus, que Deus é um Deus profundo, que Deus age de forma diferente. Conhecer o amor de Deus é a altura. A altura quer dizer aquilo que é elevado. O amor de Deus está acima, o poder acima de você. Por isso, quando Paulo diz assim, você tem que ser maduro para compreender a largura, o comprimento, a profundidade e a altura do amor de Deus, é algo que, para conseguir a maturidade, você precisa compreender isso. Amém? Por isso, em primeiro lugar, Paulo quer mostrar para você que você precisa compreender. E o compreender quer dizer identificar. É você entender, é você captar, é você perceber, é você interpretar este amor de Deus. Você não pode sair daqui sem entender isso, meu querido. O amor de Deus que excede a todo entendimento. Nós precisamos compreender esse amor. Não dá para comparar o amor da pessoa que você mais admira com o amor de Deus. Não dá para comparar. Deus está além. Deus é poderoso. Não existe ninguém que vai fazer o que Deus fez. Pode ser que até nós venhamos a entregar os nossos filhos, aquilo que nós temos. 1 Coríntios 13 fala, ainda que eu desse... 1 Coríntios 13, 1. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, ainda que eu tivesse amor, ainda que eu desse o meu corpo para ser queimado, meu querido, ainda que eu fizesse tudo, distribuísse meus bens para o sustento dos pobres, mas se eu não tiver o amor, não tem valor algum. Não existe amor de dar se não tiver algo diferente conforme o amor de Deus. Precisamos compreender que não dá para comparar o amor de Deus com qualquer outro amor. Entenda isso, o amor de Deus, meu querido, excede a todas as coisas, amém? Essa é a primeira lição que Paulo quer mostrar para os crentes acerca da maturidade, porque o que tem de crente aí, comparando o amor de Deus com outra pessoa, não existe amor maior do que o amor de Deus, que enviou o seu Filho para morrer em nosso lugar. Compreenda, entenda que se existe alguém que te ama, esse alguém se chama Deus. Ainda que seu pai, sua mãe se esqueça de você, todavia o Senhor não se esquecerá de ti. Sabe por quê? Compreensão do amor incondicional de Deus. Em segundo lugar, o texto mostra que, além de compreender, você vai avançando um pouquinho, você vai ver o verbo conhecer. Se por um lado você precisa identificar, entender, captar, agora você precisa conhecer. O que significa conhecer? Conhecer é você aceitar,
é você admitir. E aqui diz assim, ó, conhecer o amor de Cristo que excede a todo entendimento. O conhecer quer saber aceitar como Deus age. E Deus age de forma diferente como age em qualquer outra pessoa. De fato, você tem conhecido esse grande amor de Deus? Nabucodonosor, ele no passado foi conhecido como um grande rei que tinha construído muitas coisas. Mas chegou um momento que ele falou: eu construí essa terra. Aí Deus havia falado com ele: olha, não é por aí. E aconteceu que Nabucodonosor, de homem, passou a ser animal durante tempos, até que ele conheceu ou reconheceu que aquilo que ele tinha conseguido, não foi ele quem conseguiu, mas foi por permissão de Deus. Conhecer a Deus é de fato você entender, saber como Deus age. Maturidade espiritual quer dizer isso. Você precisa conhecer a Deus. Pastor, mas eu passo por tantas lutas, por tanta dificuldade. Mas você já perguntou para Deus: para que tanta dificuldade? Não é por que não. Se eu estou passando por isso, por quê? Para quê? A palavra de Deus diz: de sorte que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados para o seu propósito. Para que, Senhor, eu estou passando por isso? O Senhor quer que eu faça o quê? Porque Deus age de formas diferenciadas. E em terceiro lugar, eu gostaria de dizer para você que nós precisamos experimentar. Ontem eu estava no Centro Fashion. Sabe o que é o Centro Fashion de Fortaleza? Fui levar a Luciene para lá, peguei a minha Bíblia e fiquei lá no estacionamento, sentado com os meninos da portaria, lendo a Bíblia e só observando. Entrava carro, saía carro. Interessante, tá gravando aí, né? Nada contra a mulher dirigindo, não. Mas as mulheres, quando estavam entrando lá, todas elas subiam no meu fio, mas só entrava mulher, tá bom? As mulheres entravam e eu fiquei observando, e os meninos sentados, todas reclamando, toda hora: mulher dirige mal. Eu falei: negativo, mulher dirige mal não, ela só dirige quando está no volante. A minha mulher, por exemplo, ela dirige muito bem quando está parada. Estou brincando, tá, irmãs? Por favor, tá? Mas o que eu estava observando? Que eles estavam sentados, reclamando, e eu falei, sentado lendo a Bíblia, eu parei minha Bíblia e falei assim: vem cá, elas estão subindo ali, não é culpa delas não, está mal orientado, está sem seta. Pega aquele cone, você ali, olha, eu ali sentado, não tinha nada a ver. Os caras ali: você pega aquele cone, você pega aquele cone, coloca. Ele olhou para mim: tá bom. Irmãos, não teve mais problema. Engraçado que eu não ganhei nada, saí de lá feliz. Uma simples orientação de trânsito evitou vários acidentes lá no Centro Fashion. Sabe por quê? Porque não adianta você ficar sentado reclamando, não adianta você conhecer que o amor de Deus é poderoso, não adianta você compreender esse grande amor se você não experimentar isso, se você não colocar isso em prática. O texto bíblico diz assim: olha, aquele que é poderoso para fazer muito mais além, acima daquilo que pedimos ou pensamos, segundo a sua boa vontade. É experimentar. Tem crente que está aí vivendo uma vida que conhece a Deus, mas não tem experiência alguma de Deus. A gente vai lá na Praça do Ferreiro, eu posso dizer que a gente vai pregar: o Senhor é meu pastor, é um grito, nada me faltará. Aí aquele que habita a sombra do Onipotente descansa. Rapaz, o cara sabe mais Bíblia que eu, conhece tudo. Pega o
microfone, pastor, eu quero cantar música de Fernandinho, Aline Barros, o camarada está lá, usa droga. Não adianta ter conhecimento, não adianta compreender se não existir prática, se não tiver uma experiência com Deus. Maturidade é isso. E essa experiência de Deus, ela tem que ser no novo nascimento, em primeiro lugar. Essa é a primeira experiência. Tem gente que acha, pastor, tem uns vídeos na internet que o cara vai passar e passa rapaz, esse cara é crente, só gente pensa que é assim. Mas você não precisa ter uma experiência sobrenatural, não. A maior experiência que aconteceu foi Jesus morreu em seu lugar para te dar vida, ao terceiro dia ressuscitou, e essa é a maior experiência de novo nascimento que você pode ter. Experiência pessoal de novo nascimento, de conversão. Tem gente que não faz diferença, não teve uma ruptura. A forma que vive hoje é a forma que vivia antigamente, sem Deus. Se comparar, não tem diferença. Já viram aquele jogo dos 7 erros? Né? Jogo dos 7 erros, chapéu de um lado, chapéu do outro. O braço, na minha época tinha isso, palavra cruzada, jogo dos 7 erros, ficava procurando. Se você colocar alguns crentes antes e depois, não tem diferença alguma. Escuta as mesmas músicas, as mesmas atitudes, o palavreado é o mesmo, enrola todo mundo como antes, sai com todo mundo como era antes, a vida promíscua. Que experiência com Deus é essa? E olha que hoje não tem cajadada, hein? Experiência de santificação. Tem crente que começa um cristianismo, mas não cresce, não desenvolve, não avança, não conhece nada da Bíblia. Olha que não tem cajadada, segura, meu irmão. Tem gente que fica assim na cadeira, já vai ficando para trás. Não conhece a Bíblia, não sabe nada. Santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E por último, missão, ministério. Não tem experiências, muito menos do nascimento, conversão, santificação e na missão. Eu li um artigo essa semana que diz assim: viva a sua própria experiência com Deus. O autor, ele estava destacando que tem crentes que vivem a experiência dos outros. Se pedir para contar um testemunho, não tem um testemunho pessoal, não tem uma experiência com Deus, não é capaz de ouvir a voz de Deus, não é capaz de discernir o que Deus quer. Experiência, amor de Deus é você, meu querido, entender quão grande é esse amor. Quando eu olhei aquele, em Portugal, aquele aquário gigante, meu irmão, eu fiquei impressionado com o tamanho do negócio. Você ficava assim, o tubarão vem assim, ele não enxerga você, mas ele vem e volta. Eu falei, Jesus, isso. Eu cheguei, pai, vamos quebrar esse aquário, vamos comprar o maior. Depois que tu vê um aquário tão grande, aquele negocinho não serve para nada. Depois que você conhece algo enorme, algo profundo, algo largo, algo alto, você fala, rapaz, não tem coisa melhor. Por isso eu digo para vocês, eu não abro mão de Jesus por nada. Sabe por quê? Porque o amor de Jesus excede a todo entendimento. É experiência pessoal. Você precisa ter essa experiência, você precisa viver isso. Será que é só o pastor que tem que ficar? 400 pessoas vão crescer. Isso tem que ser uma experiência de todos nós. Porque os nossos familiares, os seus vizinhos, estão indo a passos largos para o inferno, sem conhecer o amor de Deus. E eles vão conhecer o amor de Deus através do seu testemunho, do seu convite. Porque se você calar, as pedras clamarão. O seu papel é pregar, o seu papel é divulgar, o seu papel é testemunhar. Mas para tanto, você precisa compreender, você precisa conhecer. Último slide.
e você precisa experimentar, compreendendo, conhecendo e experimentando o amor de Deus que excede a todo entendimento. A razão da vida cristã, o motivo maior é o amor de Deus. Não importa o que as outras igrejas estão fazendo, nós não estamos como juízes, não somos melhores do que ninguém, pelo contrário, temos falhas, temos defeitos, mas uma coisa nós não vamos abrir mão: desse amor de Deus que mandou Jesus para morrer em nosso lugar. Muito mais do que bens que Deus quer te dar, muito mais do que saúde que Ele pode te dar, porque um dia você vai morrer, seja com 120, 130 anos, um dia você vai morrer. Não importa o que você tenha passado aqui, o que você não pode abrir mão é de ter o seu nome escrito no tablet do Senhor, livro da vida do Senhor. E só terá o nome no livro da vida do Senhor aquele que estiver compreendendo, conhecendo e experimentando esse tão grande amor de Deus. Ontem eu estava conversando com o pastor Sandro, e ele me contou um dos testemunhos que mais me impressionou. Ele teve um pastor que muitos conhecem, aqui de Fortaleza, cuja filha fez faculdade, estava prestando vestibular, no ano de 2000, eu pesquisei na internet. E no momento do intervalo da prova, a menina foi morta por alguém, foi abusada, e esse pai, pastor de uma grande igreja aqui, ele ficou arrasado, chegou aí por médico, porque ficou abalado. Segundo testemunhas, mas ele, diante de todas as câmeras, todos os microfones, quando perguntaram para ele: e agora, pastor, você perdeu a sua filha de 17 anos, o que você vai fazer? Vai ficar revoltado? E ele falou em alto e em bom tom: eu agradeço a Deus por ter me dado o privilégio de estar com a minha filha durante 17 anos. E louvou a Deus, e engrandeceu a Deus. E perguntaram para ele: você não está revoltado? Ele: não estou revoltado, estou triste, porque o Brasil está passando por uma crise, mas eu estou feliz com o meu Deus, que está no controle de todas as coisas. Isso é um testemunho de uma pessoa que compreende, que conhece e que experimenta o amor de Deus. Por muito menos nós praguejamos, chutamos o pau da barraca, negligenciamos, deixamos de buscar ao Senhor por conta de probleminhas, que todos eles foram autorizados por Deus. A palavra de Deus diz que nada vem acima das nossas forças. Segure na cadeira, escute o que o Espírito tem a te dizer. Você tem mais do que você merece. Compreenda o amor de Deus, que excede a todo entendimento. Ele tem muita coisa para fazer em sua vida, mas para que Ele faça, os sonhos dele precisam ser realizados em sua vida. E se os sonhos do Senhor forem realizados em sua vida, se você estiver compreendendo, conhecendo, experimentando, você vai muito longe para a glória de Deus. Mas se você quiser fazer igual a parábola dos talentos, aquele que recebeu um talento e falou assim: o meu Senhor é rigoroso demais,
o meu senhor não é legal. E quando voltou o senhor, ele, ao invés de dar o talento multiplicado, ele falou: eu sabia que o senhor planta, colhe onde não planta. Chamou o senhor de ladrão. Eu sabia que isso. Aí o senhor falou: mau e negligente servo, você deveria ter dado o talento para os banqueiros, e quando eu fosse na prestação de contas, receberia com juros. Deus não quer os juros que Ele está te emprestando as coisas, não, mas Ele quer que você seja um bom mordomo. Ele quer que você multiplique. Você não é um varão ou uma varoa de um talento. Você é aquele que recebe 2 ou 5. Escolha. Eu quero ser de 5. Você quer ser de quanto? Compreenda, conheça, experimente. Feche seus olhos. Você que está na nossa internet, no nosso culto, que você possa colocar isso como sua regra de fé e prática. Conhecer o amor de Deus que excede a todo entendimento. Que Deus te abençoe.